Quantos anos aqui tem, Cleice? 3 aninhos, irmãos. Gosta de louvar o Senhor, gosta de orar, né, Isaac? Amém? O Davi vai cantar, Davi? Venha cantar. Quer cantar? Vamos cantar? Quer fazer oração, Davi? O Davi é mais novinho, daí ele é um pouco mais tímido. Mas, crianças, então, irmãos, primeiro eu quero dizer para vocês, o culto é focado mais para as crianças. Então, vai ser mais coisas infantil hoje na apresentação, então os irmãos não ignorem, né? Que vai ser mais focado para as crianças. Amém? Mas vamos então adorar o Senhor. Crianças, vamos cantar o louvor bem alegre, bem feliz, com palmas para Jesus. Amém? Então vamos cantar assim. Vamos lá, criança. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aqueles que já conhecem a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aqueles que já conhecem a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui uma palavra, crianças. Tem que prestar atenção no culto, senão depois não vai ganhar algo assim. Vamos ler aqui uma palavra do Senhor Jesus que fala a respeito aqui do nosso tema. Então, o tema é tempo de ser crianças. Então, aqui tem um reloginho. As crianças viram aqui o reloginho, que quer falar sobre o tempo. Aqui tem outro relógio. Aqui eu também estou de relógio, né, para falar para vocês a respeito do tempo, né? Que o relógio que marca as horas, minutos, segundos, né, para passando o tempo. Então, nós vamos falar sobre o tempo nesta noite. Então, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre o tempo. Então, nós vamos ler aqui, crianças. Graças a Deus. Então, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, ela fala assim: tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Então, aqui está escrito, ó, crianças, olha que lindo aqui nesse texto aqui, ó. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Então, o tempo, o Senhor Jesus quem dá para nós, esse tempo de você estar aqui na casa do Senhor, foi o Senhor quem permitiu de você estar aqui adorando o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, crianças? Então, o Senhor Jesus deu, né, hoje essa oportunidade para você estar aqui. Então, hoje é tempo de você ser criança. Daqui um tempo vai passar, você vai vir para a vida adulta. Daí, o tempo de criança já passou. Então, hoje é tempo de você ser criança. Então, agora nós vamos ver aqui nessa Bíblia. Eu vou mostrar aqui para as crianças, né, que eu sempre uso. Olha aqui, criança, o tamanho da minha Bíblia, ó. Vocês gostaram? Amém? Gostaram? Olha o tamanho, veja. Olha que tamanho. Enorme, né? Então vamos ver o que tem aqui dentro da Bíblia, né, de história, para nós aprender nesta noite. Graças a Deus. Então, tudo tem o seu tempo, né, determinado por Deus, como nós vemos ali. E também lá no livro, vamos ver aqui, crianças. No livro de Lucas, no capítulo... Só um pouquinho, crianças. Aqui. No livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 52, tem uma palavra que diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graças, para com
Deus e os homens. Então, hoje nós vamos falar o quê? Sobre a vida de Jesus, que Jesus também era uma criança, era um bebezinho, né? Como vocês eram pequenininhos, agora já estão crescendo, estão andando, estão falando, né? Então, Jesus, ele era como vocês também, uma criança, mas para ele crescer, para ele ficar forte, teve algumas etapas na vida de Jesus. Então, eu vou explicar aqui para vocês, criança. Então, Deus, ele criou tudo, né? Ele criou o céu, criou a terra, criou o tempo. Ele criou todas as coisas. E, como diz a palavra do Senhor Jesus aqui, então hoje nós vamos falar sobre uma criança muito especial. De quem será que nós vamos falar nessa noite? Alguém sabe me dizer de qual criança? Hã? De quem que nós vamos falar nesta noite? De qual criança será? Hã? De Jesus. Hoje nós vamos falar de Jesus quando ele foi criança. Amém? Então quando Jesus ele nasceu em Belém, ele foi uma criança muito amada, uma criança muito desejada ali pelos seus pais. Mas teve algumas etapas na vida de Jesus, né? Até ele chegar, crescer, ficar mais adulto. Então, o que aconteceu? Vou explicar aqui para vocês, crianças. Então, aqui como nós lemos aqui no capítulo 2, do versículo 52 de Lucas. Então, a primeira etapa que teve aqui, quando Jesus era criança, ele crescia em sabedoria, como nós lemos aqui. Jesus crescia aqui em sabedoria, mas nós sabemos, crianças, que para Jesus ter sabedoria, precisou algumas etapas acontecer. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, Jesus ele tinha sabedoria porque ele pedia primeiramente para Deus sabedoria. Ele orava e pedia para Deus ensinar aquilo que ele não sabia. Então, através da oração dele, ele tinha sabedoria, ele aprendia aquilo que ele ainda não sabia. Como diz aqui na Bíblia, ele pediu sabedoria para Deus, para ele fazer coisas boas, para ele ser uma pessoa sábia, uma criança sábia, inteligente. Então, por isso, crianças, que vocês também precisam orar, pedir para Deus dar sabedoria para vocês. Vocês precisam obedecer aos pais também, né? Para vocês ser crianças sábias e crianças muito inteligentes, amém? Então, por isso também que é necessário, né? Apesar que eles estão bem pequenininhos, mas tem que ir para a escola também, para aprender, que a professora ensina, né? Para vocês aprender aquilo que ainda vocês não sabem. A segunda coisa aqui que Jesus crescia é em estatura. Aqui, em estatura, Jesus crescia. Estatura, o que é, crianças? Quando vocês nasceram, vocês eram um bebezinho, né? Depois foram crescendo, e hoje vocês são maiorzinho, né? Vocês eram assim pequenininho, depois foram crescendo, completando 1 aninho, 2 aninhos, e foram ficando com a estatura maior. Mas, para você crescer, precisa acontecer algumas coisas. Para você crescer forte, saudável, vocês precisam se cuidar, né? Tá com as vacinas em dias, pedir para o papai, para a mamãe, levar vocês para tomar vacina, lembrar que tem as vacinas para tomar. Vocês precisam dormir bem, precisam se alimentar bem, não podem comer bobagem, amém? Não podem comer bobagem, tá, crianças? Tem que comer comida saudável. Para vocês crescer forte, crescer saudável. E a outra etapa aqui, Jesus crescia também em graça, como diz aqui, ó, por último que nós lemos aqui. Ele crescia em graça também. Então, ele crescia em graça porque Jesus, ele tinha muito amor no seu coração, ele tinha muita força, muita fé. Então, através disso, ele era uma pessoa que tinha muita graça, ele crescia. E vocês também, criança, para vocês crescerem com a graça de Deus, tem que ser criança que tem amor no coração, que tem que ter fé, que tem que confiar, tem que ser crianças que fazem o bem, não podem brigar, não podem fazer coisas erradas, para vocês também crescer em graça, como Jesus cresceu em graça. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão aprendendo, crianças? Tem que aprender igual Jesus, quando ele foi criança também. Ele foi uma criança muito especial, obediente. Então, vocês têm que ser igual Jesus foi. Mas agora tem alguns tipos de crianças que elas querem avançar a etapa de ser criança. Então, tudo tem um tempo, né, determinado por Deus. Então, o tempo da criança é o tempo dela brincar, dela estudar, dela
dela fazer coisas certas, dela aprender com o pai, com a mãe. Mas tem crianças, apesar, né, irmãos, que eles são bem novinhos aqui, mas tem algumas crianças que eles querem pular essa etapa. Eles querem, hoje eles são crianças, mas eles já querem fazer coisas de adulto. E não pode, né? Criança não pode fazer coisas de adultos. Por exemplo, criança não pode trabalhar para fora, mas ele pode ajudar o pai, ajudar a mãe, em casa, secar uma louça, fazendo coisinhas assim, né, que criança pode fazer, mas para fora não pode. Então, criança precisa só ajudar os pais em casa quando não está estudando, né? A criança quer ficar muito tempo na internet também, não pode. A internet, muito tempo, ela prejudica a vista da criança, prejudica muita coisa, a memória, né? A criança fica ali muito tempo na televisão ou assistindo alguma coisa no celular, isso atrapalha a criança, ela dorme muito tarde, daí no outro dia ela acorda para ir para a escola cansada, ela não dá fruto na escola porque ela está muito cansada, não dormiu bem, não teve uma noite boa, e isso também atrapalha a criança também. Fica muito tempo, então, no celular, muito tempo na internet também. Criança não pode assistir coisas que adultos assistem. Exemplo, coisas proibidas que é só para alguns adultos, né? Tem criança que quer assistir, não pode assistir. Então, os pais já têm que orientar, né? Esse é para adulto, né? Criança não pode. E se a criança assistir escondido do pai, escondido da mãe, Jesus está vendo. E não pode fazer nada escondido, e Jesus está vendo tudo. Amém, crianças? Amém? E outra, criança não pode assistir filme de terror. Filme de terror, se a criança assistir, ela não consegue dormir à noite. E quando ela vai dormir, ela tem pesadelo. Eu vou contar, crianças, história para vocês do menininho. Preste atenção para vocês não esquecerem. Ele queria assistir filme de terror escondido do pai, escondido da mãe, e a mãe e o pai não deixavam. Ele começou a assistir filme de terror. Quando chegou de noite, ele foi dormir, ele não conseguia dormir. Não conseguia dormir, porque ele ficava assistindo aquele filme de terror. Até que enfim ele dormiu, só que quando ele dormiu, ele começou a ter pesadelo. Pesadelo, ver tudo aquelas coisas ruins que ele viu no filme de terror. E o que aconteceu, crianças? De tanto susto, tanto medo que ele tinha, por causa daquele filme, ele fez xixi na cama. Imagine que feio, né, crianças? Tudo porque ele foi assistindo aquele filme feio, tirou, né, o sono dele, daí quando ele conseguiu dormir, ele fez xixi na cama de tanto medo daquele filme. Então, por isso, não pode assistir filme de terror. Tem que só ver desenho, né, coisas que criança pode assistir. Amém, crianças? Então, a criança, tem mais uma coisa aqui que eu vou falar, mas só que era para criança um pouquinho maior. Mas amém, irmãs. Criança também não pode namorar. Criança tem que fazer coisa de criança. Criança tem que brincar com os coleguinhas, brincar as meninas com bonecos, piazinho com, né, jogar futebol, carrinho. Mas tem crianças que completam nem 10 anos já quer namorar. E não pode, isso é coisa para adulto. Tá entendendo, João? É para adulto. Então, criança não pode, irmãos. Eu sei que isso, cada pai, né, sabe como educar seus filhos, mas isso, né, já foge do contexto